Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Hedge Fund, o KNHF, o Multi-Estratégia da Quineia, que na verdade eu acho que esse é o verdadeiro Hedge Fund, né? Que ele tem praticamente todos os ativos, inclusive a parte de imóvel físico, que outros hedge funds não têm. Embora tem alguns que tenham cotas de SPE, mas esse tem imóvel físico mesmo. Então ele é o clássico multi-estratégia. Vamos lá, mais um mês acompanhando aí o relatório agora de setembro de 24. O fundo está com 1,5 bilhão. 99 patrimonial, 90,4 de mercado, agora estamos com 89,86. Se a gente for pegar e calcular, porque eu vejo algumas pessoas, pessoal, fazendo o cálculo de P sobre VP para o hedge fund, obviamente que para a grande maioria deles, isso dá para você usar. Se a gente for pegar aqui, ó, 89,86 dividido por 99,06. A gente está falando aqui de um deságio de 10%. A grande questão é que, diferentemente dos outros hedge funds, esse aqui tem imóvel físico. E ele tem 20% do patrimônio em imóvel físico. Lembrando, pessoal, que isso eu sempre falo para vocês, que quando vocês analisam P sobre VP, de fundo de tijolo, tem sempre que ter a ressalva de que essa avaliação, quando foi feita, como ela foi feita. Será que, por exemplo, a gente pega fundos que a avaliação foi feita o ano passado, será que até hoje não teve nenhuma valorização ou desvalorização dos ativos? A avaliação ainda não capturou isso. Então, quando a gente pega um fundo como esse, que tem uma alocação em 20%, tem que tomar um pouco de cuidado. O P sobre VP ainda continua sendo importante, porque ele tem a maior parte dele em papel, tanto CRI quanto fundo imobiliário, quanto ação, principalmente CRI e fundo imobiliário. A gente está falando aqui de 58%, né, quase 60%, mais 72% aqui do patrimônio é papel. Então você consegue analisar, usar o P sobre VP como uma métrica aí de deságio para ver se de fato o fundo está sendo negociado barato, né, em termos de preço. Porém, tem sempre que levar isso em conta, e esse é outro ponto também, porque a marcação do valor patrimonial de fundo de papel é feita todo mês, porque você tem a marcação a mercado dos CRIs, né? Você tem o spread na curva, e quando você tem fundo imobiliário também numa carteira de multi-estratégia, também você tem variações. Já no caso do KNHF, tem que considerar que essa porcentagem de imóvel aqui, ele segura as oscilações do valor patrimonial do KNHF. Porque você não tem avaliação patrimonial dos imóveis todo mês, você tem uma vez por ano. Então, esses 20% eles seguram a variação patrimonial, que poderia ser maior. Então, é só para vocês terem isso em mente quando vocês estiverem fazendo esse tipo de análise, tomar um certo cuidado para não levar ferro e fogo P sobre VP, porque tem uma porcentagem de imóvel de 20% no patrimônio do fundo. Hoje, então, o CRI CDI 12%, CRI PCA 46%, 4,45, 11,35, é um mid-risk aqui, se a gente for ver, é bem interessante os retornos. Ele tem imóvel 20%, ações 0,8%, LCI 10,5%, aqui é praticamente caixa, né, que ele tem hoje quase 20%, porque ele tem dinheiro que ele vai precisar pagar das compras que ele fez, então não podemos esquecer disso. Então aqui a questão do deságio que eles vêm colocando, e aqui é um ponto interessante para vocês avaliarem, que ele traz uma sensibilidade da parte dos CRIs, uma sensibilidade na questão do preço de valor de metro quadrado dos ativos. Hoje está negociando inclusive abaixo disso, que a gente está falando de 89, abaixo de 20.500 reais o metro quadrado. Sensibilidade da carteira de FII, ele tem esse potencial aqui de upside de mais de 40%, eu acho um exagero isso aqui. Mas por isso que eu não gosto muito de levar ferro e fogo essas tabelas de sensibilidade, ainda mais para um ativo como esse que tem 20% em imóvel. Aqui é o KNHF, como eu sempre falo para vocês, é o único fundo da Quineia, nesses fundos de papel, né, que lineariza dividendo, ou seja, eles mantêm o guidance, diferentemente dos outros fundos, no Canip, KCRE, KNCR, KNSC, não há guidance de pagamento. Eles pagam
Normalmente o que gera, eu de vez em quando uso um pouquinho de reserva para poder manter o resultado aí, mas não tem documentado a linearização como é o KNHF e se mostrando acertada essa reserva que eles fizeram, né, essa estratégia, exatamente. Para quem assistiu o vídeo do KCRE, eu falei muito sobre isso, a questão do pessimismo que a Kinea tem. O próprio KNHF, nos relatórios passados, a gente consegue enxergar o pessimismo que a Kinea tem em relação ao mercado, e nesse caso eles adotaram no KNHF, eles adotaram essa postura de acumular reserva, mesmo tendo meses aqui com resultados bem acima do distribuído, para poder, porque eles já previam e preveem que vai piorar o resultado. E a gente já começa a ver aqui em setembro tendo um resultado menor do que o dividendo pago, e ele tem reserva aí para poder manter esse guidance aqui até o final do ano entre 85 e 95. Aqui a movimentação do fundo, né, da parte de... quer ver, acho que eles venderam, onde que eles falam aqui, peraí. Setembro, as posições de fundo imobiliário no acumulador, não é aqui. Não é aqui. É aqui, é onde eu até tinha deixado marcado. Ó. O cenário, em função desse cenário, o fundo ele vendeu redução de fundos imobiliários, shoppings, logísticas e CRI no valor de 18,4 milhões, mas não fala quais são os fundos que eles venderam, né? Então, isso é padrão Kinea, tá? Aqui como que ele está hoje distribuído, 36 em shopping, 30 em escritório, 30 em galpão logístico e 3,2 em residencial. Em movimentação, eles não tiveram, na parte de fundo, isso aqui é na parte de tijolo, concluíram locação de meio andar do Faria Lima para uma empresa de super empreendimentos e participações, resultou num acréscimo de 12% no valor do aluguel praticado, além do recebimento de verbas rescisórias do antigo locatário, o que fez dar um resultado interessante aí na parte de imóveis. CRI não realizaram investimentos esse mês, mantendo a posição do fundo a mesma, né, essa alocação. Parte de residencial 16,3, home equity 16, e são as maiores posições do fundo. E aqui a gente vê, né, que embora tenha tido um aumento, mas o resultado foi menor do que do mês passado, o resultado de imóvel. CRI também o resultado menor, o que fez com que o fundo gerasse 84 centavos, pagou 90, e aí a gente vê aqui que inclusive ele tem o mesmo regime contábil do KCRE, de utilizar M-2, então ele ainda está pegando julho e junho, provavelmente mês que vem, com a entrada do agosto, da deflação de agosto, vai ser 0,38 e menos 0,02, o que deve reduzir ainda mais esse resultado de CRI, e aí provavelmente ele vai ter que usar mais reserva ainda para poder manter o dividendo. Vamos ver se esse resultado de imóvel aumenta um pouco com essa entrada desse inquilino, que deve entrar no mês caixa no próximo mês, e obviamente, e outubro também tem mais dias úteis que setembro, embora a porcentagem de CRI CDI seja menor do que IPCA, mas outubro tem 2 dias úteis a mais do que setembro, e isso deve ajudar o resultado também na parte de CRI vinculada ao CDI. Aqui a parte de parcelas a pagar, lembrando que o fundo, por isso que ele tem aquela questão de caixa também, né? Aqui a gente vê a linearidade dos dividendos, ele mantém tranquilo, não vejo problema. Aqui a gente vê o deságio que ele está sendo negociado hoje. Lembrando sempre, toma cuidado para olhar o PSOVP pura e simplesmente, não deixa de considerar que ele tem 20% de imóvel. E aqui a carteira do fundo, parte de imóveis, né? Então, bem tranquilo. Gosto bastante desse fundo. Eu acho que para mim ele é o verdadeiro hedge fund que a gente tem hoje, um dos poucos hedge funds que a gente tem, hedge fund raiz mesmo. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.